Em uma situação em que duas pequenas esferas eletrizadas com cargas de sinais opostos estão fixas em um plano horizontal e uma delas tem uma quantidade de carga elétrica em módulo duas vezes maior que o módulo da carga elétrica da outra, como seriam representadas as forças de atração entre elas? Então aqui, mais uma vez, um problema envolvendo aí a lei de Coulomb, né? Onde o cara tem que lembrar o quê? Né? Lendo aqui enunciado, vamos tentar aqui representar o que, que ele fala aqui enunciado. Bom, o enunciado, ele nos diz que a gente tem aqui duas partículas, né? Deixa eu tentar aqui representar essa brincadeira. Então, aqui lembrando que geralmente ele fala que são partículas pontuais, né? Desculpa, pontuais não, puntiformes. O que são cargas puntiformes, né? Que tem um tamanho desprezível, mas aqui ele nem está entrando em detalhe em relação a isso. Né? E o que a gente sabe que nós temos aqui uma carga Q1, não sei quanto que ela vale, e ele fala que tem duas pequenas esferas eletrizadas com sinais opostos. Então, se são cargas de sinais opostos, significa que uma é positiva e a outra é negativa. Quem que é positiva e negativa, eu não sei. Eu não sei se Q1 é negativo ou é o Q2 que é negativo. O que eu sei que são cargas de sinais opostos, tá? E lembra, toda vez que a gente tem partículas de sinais opostos, né, positivo e negativo, vai surgir ali entre elas uma força elétrica de atração. E essa força de atração é que vai aqui nos interessar, aqui num problema, né? Então, a gente sabe que aqui, entre elas, vai surgir uma força elétrica de atração. Por quê? Porque, lembra, os opostos se atraem, a famosa frase da física, né? O tal dos opostos se atraem, vem daqui, não sei, talvez, né? No dia a dia que a gente fala, né? Se bem que isso é mentira, né? Os opostos se atraem aqui na física, né? Na realidade, não sei bem isso, não. Mas o fato é, aqui na física, a gente tem essa relação. Só que o problema, ele fala que uma delas, cadê? Aqui enunciado, né? Ele fala que uma delas é duas vezes maior em módulo. O que significa duas vezes maior? Significa, sei lá, Q1 é duas vezes o Q2, sei lá, aqui duas Q1, ou aqui no caso posso colocar 2 Q2, eu não sei, mas uma delas é o dobro da outra. O que isso interfere aqui no caso em termos de força? O aluno pode pensar, então se a carga 2 é duas vezes maior que a carga Q2, um exemplo, se a carga Q1 é o dobro da carga Q2, significa que a força é maior em uma e outra? Não, não. Lembre sempre, né? A gente tem a situação 2Q1 e aqui no caso Q2, a força de atração entre elas sempre vai ser a mesma, porque essa brincadeira aqui ela obedece à terceira lei de Newton, né, da ação e reação, aonde no caso a gente tem duas forças, né, de mesma intensidade, sentidos contrários aqui no caso, e aplicados em corpos diferentes. Então essa brincadeira aqui obedece aqui no caso às leis de Newton. E essa força, né, como é uma interação entre dois objetos, essa interação sempre vai ser de mesma intensidade. Não interessa se uma carga é 1000 vezes maior que a outra, ou uma carga é 1 milhão de vezes menor do que a outra, não interessa. A interação acontece mutuamente, né, entre elas, e essa força sempre vai ser a mesma. É óbvio, né, que se eu colocar aqui, por exemplo, o que pode mudar é a intensidade da força, tá? E aí talvez o que você esteja pensando, né, mas professor, mas a carga que não influencia na força, lembra da fórmula? Força elétrica é constante eletrostática vezes quem? Módulo de Q1 vezes quem? Módulo de Q2. Tudo isso dividido o quê? Dividido ao quadrado? Sim, a fórmula era essa, você se lembra dela. É óbvio que se eu pegar aqui, por exemplo, e colocar aqui 10Q1, né, eu vou aumentar essa carga Q1 para 10. E aqui no caso, a força, a carga Q2, vamos manter o mesmo Q2 aqui no caso. É óbvio que essa força agora, ela vai ser diferente da anterior. Por que ela vai ser diferente? Porque quando eu aumentei a carga, a gente aumenta aqui, no caso, a força. A gente aumentou a força, mas essa força aqui, chamar aqui de F1, né? Vamos chamar aqui de F1, chamar aqui de F2. Elas são iguais. F1 aqui no caso, essas duas são iguais. Aqui também elas são iguais. Só que essa F2 é maior que F1. Por que essa F2 é maior que F1? Porque aqui, como a gente aumentou a carga, a força ela é proporcional à carga. Se a carga aumenta, a força aumenta. Mas o fato é, a interação entre elas, né, aqui no caso, sempre vai se manter constante, né? Então essa força, ela sempre vai ser a mesma para ambas, né? Então, ok, ela pode aumentar, mas 30 newtons para um, 30 newtons para outra. Aumentou a carga? 100 newtons para um, 100 newtons para outra, mas o fato é, essa força sempre vai ser a mesma.
Acho que conseguiu entender essa brincadeira? Né? Então, é sempre um para ação e reação e tem a mesma intensidade aqui no caso, né? Quando são partículas aqui no caso de sem cargas sinais contrárias aqui no caso. Então, vamos ver que alternativa que melhor explica que representa essa ideia que eu tentei explicar aí para vocês. Vamos ver aqui o item A. O que ele fala aqui no item A? As forças de atração seriam representadas por vetores de mesma intensidade e direções perpendiculares? Não, não é perpendicular aqui, né? Tem nada a ver com perpendicular. Letra B. As forças de atração seriam representadas por vetores de mesma intensidade e sentidos opostos? Sim, né? Aqui, ó, sentidos opostos, né? Uma para lá e outra para cá. De fato, elas têm sentidos opostos. Letra C. As forças de atração seriam representadas por vetores de mesma intensidade e mesmo sentido? Não, não é mesmo sentido. Aqui a gente viu que o sentido é o contrário, é o oposto no caso. Letra D. As forças de atração seriam representadas por vetores de intensidades diferentes? Não, a intensidade é a mesma, lembra? Mesma intensidade. Então não é intensidade diferente, não. Letra E. As forças de atração seriam representadas por vetores de intensidades diferentes? Não tem nada a ver com diferente. Então aqui no caso seria a resposta, né, o item B, que melhor representa essa brincadeira. Então essas forças vai ser de atração. Por que é atração? Porque o problema fala que são cargas opostas e são representadas por vetores, né? Aqui no caso está certo, mesma intensidade, sim, mesma intensidade. Não interessa o valor da carga, né? Lembra que eu expliquei? E sentidos opostos porque são cargas de sinais contrários, tá? Se gostou aqui da explicação, né, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber novos vídeos sobre conteúdo que pode ajudar numa prova de física ou um vestibular qualquer.